Nós já falamos da primeira mensagem angélica, Falamos. certo? Que é do anjo do Apocalipse aí. A segunda mensagem angélica. Angélica não é da Angélica, do Luciano Huck. Não, é dos Angélica anjos. dos anjos. Vindo né? do anjo. Vindo dos anjos. A mensagem que vem dos anjos. Isso, então a primeira mensagem que vem do anjo é... A primeira mensagem é que devemos adorar a Deus e nos abster de pensar em nós mesmos. Isso, porque chegou A hora do seu juízo. a hora do seu juízo, isso é muito importante. Isso. Segunda coisa é que já que chegou a hora do juízo, chegou também a hora de acabar com o pensamento Com o babilônico. pensamento babilônico, que é o pensamento eu penso em mim mesmo. Isso. É isso que Deus vem para acabar. Quando ele fala assim, ele está falando um pouco mais duro. Está falando caiu a grande Babilônia. Agora acabou esse negócio. Acabou. Certo? Não tem mais, ó. Chega. Certo? Então, chegou aquela hora histórica em que Deus vai interferir na babilônica macro. Tá? Já vimos aqui no último episódio que não estamos falando que vai cair a nação, Não. como já caiu. Não. Ah, já caiu a nação. Não. É o espírito. Isso. Imagina o seguinte, o espírito está em toda a história da Babilônia. E ela vai se revelando em pequenas cenas, onde Deus vai interferindo. Deus vai interferindo. Tum, Tum, sei. tum, tum. E chegou a hora de mexer na macro. Tudo. Ou seja, essa aqui é uma fala de intervenção no grande conflito. Uma fala de intervenção. Ok. Ok? Sim. É o que vai acontecer agora, porque afinal de contas chegou o juízo, então agora é a hora mesmo, Chegou a hora do juízo. certo? E aí tem a terceira mensagem. A Angélica. terceira mensagem. A terceira mensagem, Diego. Está no verso 9 do capítulo 14. A terceira mensagem, Diego. Vamos ler a terceira mensagem? Vamos ler. Vamos ler a terceira mensagem. Depois eu Diz falo assim. dela. Tá bom. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Pode ir o 12, pode ir. Vai no 12, vai no 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, olha só. Aqui, Deus, na primeira mensagem, ele fala assim, gente, faz assim. Por quê? Porque esse outro jeito, eu vou acabar com ele. Isso mesmo. É a segunda mensagem. Né? Gente, faz assim, Isso. primeira mensagem. Segunda, porque esse outro jeito, eu vou acabar com ele. Isso, acabou. Terceira mensagem, eu vou fazer mesmo. Isso. E vou fazer com força. Eu vou dizer o que eu vou fazer. então. Eu vou dizer o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Eu vou dizer o que eu vou fazer. E no último episódio eu falei que o espírito de Babilônia é a mesma coisa que ter a marca da besta. Foi, você falou. Eu não inventei isso do nada. É só você ler o capítulo aqui. 13 e o capítulo 14, que eles estão falando disso. Tá aqui. Mas se você ainda não conseguiu entender o que está dizendo ali os dois ao mesmo tempo, é só ler esse verso. É isso aí. Porque nesse verso ele fala exatamente isso. Aqueles que têm a marca da besta, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, a Babilônia vai beber a cólera do vinho de Deus. Vai. E aqueles que têm a marca da besta também vão. Também vão. Então, eu noto aqui que aqui é o castigo, né? O castigo não, é Deus agindo, né? É Deus agindo. Deus agindo. É a intervenção em si. A intervenção de Deus. Isso. E na intervenção ele fala assim, ó, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Até porque se você parar para pensar Não sobra nada. em toda a miséria humana, nós estamos passando por toda a miséria humana. Toda. Vem do fato da gente adotar o pensamento Babilônia. É isso. Guerra, contenda, toda a miséria humana vem disso. Então aqui nós estamos falando de Deus... Até quando a gente fica doente, que aparentemente não é nossa culpa, aparentemente, tá? Porque a gente come um monte de coisa errada e depois não Sei. quer ficar doente. Ok. Mas entendeu? Até quando a gente fica doente, que é um efeito do pecado sobre a nossa vida, é um efeito da decisão tomada em se depender de Deus. Então, quando Deus ele age contra esse sistema, e a gente está querendo que ele haja assim,
A gente espera exatamente disso. Não é isso que o pessoal sempre espera? Que o pessoal fala, cadê Deus que não intervém? Cadê Deus que não intervém? Chegou e vai interferir. E E a interferência vai ser forte. Agora, Sem mistura. sem mistura. Sem mistura quer Sem dizer o quê? Sem misericórdia, sem... Aqui, estamos falando de destruição aqui agora. Estamos falando de justiça na última consequência. Só disso. E ele fala assim, o que sobrar vai sobrar aqui um grupo no final. Ah, é No verso verdade. 12 ele fala, dá uma sobradinha de gente aqui. Dá uma sobradinha. Sobra porque não é todo mundo que tem esse espírito de Babilônia. Sim, Mas quem tem, sim. acabou. Acabou. Quem tem, acabou. Agora vamos falar do espírito de E Babilônia. ninguém pode reclamar que Deus não foi misericordioso. Né? Ninguém pode reclamar. Eu quero ler um texto aqui para a gente falar do espírito de Babilônia agora que ele vai destruir aqui. Ok, Tá bom? vamos lá. Porque a gente já falou, eu vou repetir. Pode ser que você fale assim, vai acabar então com Babilônia. E alguns vão dizer assim, Babilônia é a igreja romana, que surgiu lá de Constantino. Ah, sim, porque se corrompeu no Se caminho. corrompeu no caminho, que a gente falou aqui. Isso, exato. Então é o papado, né? Isso. Então Deus vai acabar com o papado. Porque assim, a maioria dos protestantes resume tudo a papado. Isso. A gente é protestante. Por que a gente resumiu o papado? Porque a gente é protestante, Porque na a gente época que a gente protestou contra o papado. exatamente. Né? A gente protestou contra o papado. Protestou contra o papado. Esse foi o protesto. Esse foi o protesto. E a gente ficou com aquilo até hoje. É isso. É certo? isso. E eu não estou também absolvendo ninguém, não. Não, só Eu estamos só falando... estou dizendo para você o seguinte, que vai muito além disso. É. É isso que eu estou dizendo. Só que aí... porque aí você pode correr o risco Isso. de sentar com pipocas na mão Aham. e falar assim, vai Deus, manda a sua cólera Isso. sobre o papado, que não sou eu, porque antes eu era de lá daquela igreja, agora eu não sou mais. Isso. Me converti, agora eu sou dessa igreja aqui, que é uma igreja protestante. Então aqui agora eu sento aqui no camarote Isso. com pipoca na mão, porque eu quero ver Deus. Derramar sua ira. Eu até falei para meus vizinhos sair de lá também. Falei. Se falei. Ninguém quis saber. Ninguém quis saber, então agora eu sento aqui como Jonas e espero a destruição de Babilônia. Isso. Porque eu não estou mais naquela igreja, estou nessa. Então corre o risco de você achar que Babilônia é um lugar. É um endereço. Porque é um nome, né? Babilônia é o nome de uma nação, do lugar. endereço. Babel era um lugar. Você pode achar que é um lugar. Mas não é um isso. lugar. É um sistema. É a ideia. É um sistema de pensar. Isso, é isso mesmo. Certo? Quando a gente lá estuda a marca da besta, a gente vê que é um sistema de pensar também, porque fala que a marca da besta é o número de homem. Sim, sim. É sim. como o homem pensa. É como o homem. É ele pensando em si mesmo. É a mesma coisa que dizer assim, a marca da besta é a representação do homem natural, do homem carnal. Do homem carnal. É que a isso. gente falou. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? Jesus, quando falou com Pedro, que Pedro queria se proteger, lembra? A gente já falou disso aqui. Tá. Pedro Pedro falou queria se assim, proteger. não vai lá morrer não, Jesus. Tem compaixão de ti, se ama a si mesmo, Jesus. Isso, não vai lá para Jerusalém fazer o quê se você sabe que vai morrer lá? Jesus falou, não cogitas das coisas de Deus, mas Dos homens. homens. Porque você está tentando se proteger. esse é o pensamento do carnal. Entendeu? Tá vendo? Esse é o sistema. Então eu posso estar aqui e a pior coisa que existe é essa. Então assim, você achar que Babilônia é uma outra coisa que não é você. Que você não pode ser atingido porque se eu acho que é o papado, se eu acho que é a igreja católica, se eu acho que é outra igreja, se eu acho que é outro movimento, se eu acho que é a igreja adventista, se eu acho que o que quer que seja. E eu, Você acha que não é você? você acha que não é você? Aí, parabéns, tá bingo. Bingo. Pego. Pego. Exatamente. Foi pego. Exatamente, porque você está o quê? Se preservando, achando que está tudo bem Porque contigo. você saiu do endereço, saiu do lugar. Isso, exatamente. Então, Então, olha só, essa mensagem aqui é para chacoalhar a gente no nosso tempo hoje. é para chacoalhar a gente também. aqui, Gente. ó. É para todo mundo a mensagem. A Bíblia é para todo mundo. A Bíblia não é para aquele grupo. Isso. A mensagem, você não pode ler a mensagem e falar assim, ó, isso é para você, ó. Você lê aqui e fala, lembrei de fulano de tal aqui nesse texto. Não, a mensagem é para mim, Sim. não é? Quero ler um texto aqui, ô, Diego, do livro Educação. Ok. Livro Educação, livro da nossa igreja, não é? Isso. De um escritor aí da nossa igreja, que diz assim, ó, o estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e bem assim, a relação de suas partes. Deve obter conhecimento do seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia até a grande consumação. Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana,
como em cada ato de sua vida ele próprio revela um ou outro daqueles dois princípios antagônicos. E como, quer queira, quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Agora você está entendendo por que a gente se esforçou tanto em fazer isso Para aqui. fazer isso aqui. Para você entender que tudo está junto, porque é uma história só, a história do grande conflito e a intervenção de Deus na história. E o que está em jogo no grande conflito? Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia. Quais são os dois princípios? Quais são os dois princípios? Os dois princípios, o amor E a abnegação. e a abnegação, viver para o outro, e o Cristo egoísmo. Jesus. Cristo Jesus. Isso. E o egoísmo de Babilônia. De Babilônia, que representa Satanás. O egoísmo de Babilônia, Diego, não é o endereço de Babilônia. Não representa Satanás. Não é a igreja de Sim. Babilônia, é o egoísmo. E o egoísmo pode estar onde? Se você sai de uma igreja para outra, o egoísmo não pega você? Pega. Pega. É isso que eu queria dizer. Porque o egoísmo, ele passa paredes de igreja. Você foi embora aí e me deixou para trás? Mas eu tô querendo dizer o seguinte, a gente põe a culpa em Satanás, a gente fala que é Deus contra Satanás, mas é Deus contra o eu. Isso aí. Ó. Entendeu? Porque quando a gente bota a culpa no tinhoso, Você está falando até que o Satanás, né? eu tô falando que ele é produto do pecado. Entendi. Ele é produto do pecado, ele não é a Tudo origem. isso, do tudo pecado. isso, É, tudo isso. não é tudo isso aí que você acha. Não é tudo isso. Ele é o produto do pecado, ele entrou nessa do eu. Certo? Sim. Então, a briga é exatamente essa, entre esses dois princípios que estão brigando entre Deus e a minha carne. Ok. Certo? O meu eu, a minha própria vontade, que é o que tinha em Satanás quando ele caiu. E a gente falou que você tem que deixar de ser carnal, que é isso, Isso. para ser espiritual, que é ouvir o que o Espírito está te falando. Então, quando o Satanás fala com a gente, ele não fala assim, vem pro meu lado. Ele fala, Seja você mesmo. seja você mesmo. Seja você mesmo, não é isso? É isso aí. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja você Não mesmo. deixa ninguém dizer o que você vai ser ou vai deixar de ser. Você tem que ser você. É isso. Seja você mesmo. É isso. Ele passa o tapete vermelho assim, ó. Seja você. Pode, tranquilo. Deseje, queira. Você é. pode ser o que você quiser. Seja você mesmo. Sim? Essas conversas que... Tô falando frases que a gente ouve por aí, né? É. Né? É isso. Engraçadinho. Então, o problema é aqui. Tá aqui dentro. Essa é a Babilônia. Entra comigo. Entra no meu coração. Só Não que é se um- você achar que Babilônia é um endereço, você pensa que não entra com você, porque o endereço ficou lá. Exatamente. Eu tava lá, não tô mais. Isso, é agora. Tem gente que tá lá, tem gente que tá lá, Tem. mas não é egoísta. É verdade. É verdade. Tem gente que tá lá e não é egoísta. Uhum. Ele tá lá, mas ele tá lá de todo o coração. Sim. Agora tem gente que sai de lá Vem pra cá e continua e egoísta. continua egoísta. E o lá e cá aqui pode ser o que você quiser. Não importa. Não importa. E aí, a cólera da ira de Deus, o cálice preparado sem mistura, é para quem continua carnal. Exatamente. Porque agora é hora do juízo, então agora tem que fazer, não tem jeito. Continua carnal porque quer ser carnal. Até entendeu? aqui eu vim tentando salvar vocês. Só que em algum momento eu vou ter que acabar com o fim- mal para não. sempre e toda a eternidade sem mal. Ô, gente. Ô, gente. Uma hora vai acabar o mal, é só isso. É É só só isso, isso. é só isso. Não tem? Nossa! Não, uma hora vai acabar o mal. Nós estamos falando que o mal vai acabar. Exatamente. E você começa a perceber, Júnior, sinais de Deus tirando a mão. Ah, é? Sinais do juízo. Opa! E que sinais são esses? Lembra que a gente veio comentando aí e eu não falei, né? Não. Não, vários sinais. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Até o século XIX, quando começa o tempo do fim, não existia nenhuma doutrina no mundo, nada assim, que se propagasse, se popularizasse, que falasse contra Deus. Não existia. Agora Ah. tem. Agora tem. Agora tem. Agora- E agora é o mais tem. inteligente e chique falar. E é o mainstream, né? É o principal hoje. Isso, é o mais Quem é o não melhor. fala assim é um estranhinho, é um estranho. esquisitinho, é os crentes. É os crentes loucos. os crentes Crente loucos. é tudo estereótipo. Isso. E crente é tudo bagunçado, né? O cara culto é o quê? Ou não é crente. O cara culto é ateu, É. né? É uma condição sine qua non para ser culto. Ou não é nem ateu, ele é espiritualizado. Mas Isso. crente não. Mas a igreja não vai. Não, crente. Não. Entendeu? Só dando um exemplo de como ele está tirando a mão. De lá para cá, Júnior, aconteceram coisas que antes nunca acontecia. Vou dar um exemplo básico aqui. Terrível. Sempre foi possível entrar em algum lugar e matar todo mundo. Por mais ruim que a gente fosse, a gente nunca fazia isso. A gente não entrava. Agora é diário. Você tá falando dos caras que pegam a arma É. e entra num lugar e atira em todo mundo. E alguém sabe explicar o que é isso?
E já aconteceu até no Brasil. Já? E já aconteceu sem arma no Brasil. Faz parte, é. Lembra? Sim, sim. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, você começa a ver o que está acontecendo. Lembra quando Jesus falou em Mateus 24 assim, é necessário que essas coisas aconteçam? Para você ver. Para você ver qual que é a consequência final do pecado. Afinal de contas, o juízo de Deus é deixar a gente receber o que a gente queria tanto. Essa frase foi importantíssima, hein? Sabe o que Lutero falou certa vez? Lutero falou assim, ó, eu tenho mais medo do meu próprio coração do que do Papa e seus cardeais. Olha aí, protestantes. Olha aí. Olha aí. Eu tenho dentro de mim o grande Papa. Vírgula. O eu. O eu. O eu. Ó. Você vê que é só pegar na Bíblia que o cara descobre isso. Se você olhar, é isso. Só isso. Pegou a Bíblia e leu e descobriu isso aí. É isso. Não, e aí, quando você pensa em cristianismo, então o cristianismo é um pouquinho maior do que algumas pessoas estão achando que é cristianismo. Sim. Algumas pessoas estão achando que cristianismo é, primeiro, mudança de endereço, de onde você frequenta. Sim. De que igreja você frequenta. Uhum. Tá resolvido, né? E a gente acha que em frequentando lá, cristianismo é meio instrumental, tem que ver com, sei lá, o que eu faço, o que eu como, o que eu... Uhum. o Sim. que eu, né? Com formas. Com formas, com aparências e tal. Com aquilo que é exterior. Enquanto que a Bíblia está o tempo todo falando, eu vou olhar aí A dentro. Bíblia está falando assim, cara, nós estamos lutando contra o egoísmo. É. Por quê? Porque o egoísmo foi o que gerou tudo isso. E olha o que o egoísmo está fazendo. Se a gente está achando que a luta é outra luta. É uma luta por comportamento, é uma luta... A gente está confundindo as lutas. E aí é nessa que Satanás triunfa mesmo. Isso, senão você vai achar que cristianismo é um sistema que Cristo morre na cruz para a gente ser bom aluno. Isso. Andar certinho. Andar certinho. Andar certinho. Ser o menino quietinho, né? Sim. O obedientezinho. Né? Exato. O obedientezinho lá e tal, de ter uma... Ou seja, é assim, ó. Parece que tudo isso aconteceu para ser pessoas honestas. Entendeu? Sim. Então o objetivo... E boas. É ser uma pessoa boa e honesta. Se o objetivo é ser uma pessoa boa e honesta, eu não preciso nem ir na igreja. Sim. Porque eu posso ser uma pessoa boa e honesta fora Sim. da igreja. Por isso que algumas pessoas boas e honestas... Existem. Elas existem e elas falam assim, ora por mim lá. Porque eu já sou uma pessoa boa e honesta. Mas quando eu aponto para mim e digo eu sou, aí deu problema. Porque eu não sou pessoa boa e honesta nada se eu começar a ver o que Cristo realmente está pedindo para você. Porque não é para você ser honesto assim no sentido de eu pago a conta e tal, faço tudo certinho. Ele está dizendo para você negar o próprio eu e viver para o outro. Mesmo quando o outro te agrediu. Então o chamado de Deus, de Jesus, é para a gente ser sabotadores desse sistema. Isso. Não é? Eu gostei de sabotador porque a gente joga no ataque. Isso. A gente foi chamado para quebrar o sistema que põe o egoísmo em primeiro lugar. Isso. Sendo que a gente naturalmente é egoísta. Né? Exatamente. Então, por isso que precisa de milagre, de novo nascimento. Por isso que tem batismo. Por que você é chamado a se batizar? Para você ter um novo nascimento. Isso, por isso. Por isso, porque não dá para fazer, não dá para continuar você mesmo. Entrei pro time da sabotagem. Entrei pro time da sabotagem. Então você vai receber agora, dizer para todo mundo que você vai receber o Espírito Santo e viver pelo que ele fala, pelo que ele diz. Exato. Não é? Então você entra agora, é muito maior do que se tornar uma pessoa honesta. Não estamos dizendo aqui que a honestidade não é legal. Sim. Não estamos dizendo aqui que o cristão não deve ser honesto. Não, a gente está dizendo que não é a forma, é o que você pensa aqui dentro. Se você é honesto para parecer gente boa, não está resolvendo nada. Não está resolvendo nada. Pior ainda. É pior ainda. Pensando em você Exatamente. também. Se você é o cara certinho da igreja porque você quer parecer ser o cara certinho da igreja, pior ainda. E eu ainda sou honesto de acordo com os meus parâmetros de honestidade, né? Porque eu chamo de honestidade aquilo que eu acho que é honestidade, não. Aquilo que eu gosto. Porque tem umas coisas que eu acho que é desonesto, não. É de boa. Você sabe que a gente sempre é bom naquilo que a gente faz, né? Sim. E a gente cobra do outro aquilo que a gente é bom. Sim. Entendeu? Exato. Por exemplo, se eu sou magro e faço esporte e tal... Eu olho para quem não faz isso. Eu olho para quem não faz isso meio com desdém. Sim, isso mesmo. Mas em algum momento eu vou falhar, né? Mas aí eu não olho para esse lado, não. Sim. Eu fico enfatizando só aquilo que eu sou bom. Sim. Né? Que é enfatizar, eu pago minhas contas em dia. Pago minhas contas.
Mas você, na hora que dá um tapa no seu rosto, se oferece a outra face? Então, na hora de perdoar, você consegue? Não, estamos falando de pagar conta, não era? Não tinha a ver com pagar conta o negócio? Sim. Não tinha a ver que Por pagar que os estão me impostos? cobrando isso agora? O que é negócio de... E negócio de andar a segunda milha aí? Negócio de segunda milha, que ajudar os outros, olha essa aí. Andar a segunda milha? Entendeu? Tem mais, e está disposto a morrer pelo negócio? Isso. Disposto a morrer aí. Não estamos nem Aí entrando nesse chutou mérito. longe. Aí não estamos nem entrando nesse mérito. Aí que sabe o que você faz? Você chama esse cara de santo, põe ele uma categoria, falando, isso aí é santo. Quem sou eu para ser santo? Ah, é isso mesmo. Orgulho. Eu Você acha boto que o você cara igual numa esses cara? outra categoria, Inatingível, só não. inatingível, e falo, olha, fulano, não. nossa, fulano, até gostaria de ser igual fulano. Não, o que é isso? Mas... Ele não, esse realmente. Esse... Esse realmente. Não, eu não. Sendo que a Bíblia está chamando todo mundo para ser santo. Sim, e ela está fazendo assim, ó, agora, nesse tempo que a gente está, é a hora que vai ter a diferenciação entre os bodes e as ovelhas. É agora. É agora. É agora, e essa diferenciação aparece aqui. Por isso que no final desse trecho da terceira mensagem angélica, aparece ali a frase diferenciando o bode das ovelhas. Porque vai ficar claro. Aqui Exatamente. diz assim, aqui está. Aqui está. Aqui está a perseverança dos santos. Eu gosto de falar isso porque uma das características dos santos, que a gente acabou de dizer aqui que estamos todos chamados para ser santos, é a perseverança, não é? Sim. Porque viver nesse mundo, isso aqui que a gente está falando, requer perseverança. Sim. Requer, né? Ser abnegado Claro. requer perseverança. Não, é? Não vai ser fácil. Não tem É, facilidade. Não, vai ser fácil. Não tem facilidade. Não tem facilidade. Aqui fala, então, aqui está A única perseverança. coisa fácil de ser salvo. A única coisa fácil. Depois que você foi salvo, É, aí é que vem mesmo que a vem. vida. a vida. A vida. Aí aparece, aqui está a perseverança dos santos. Aí vai aparecer quem? Os que guardam os mandamentos de Deus E tem. e têm fé em Jesus. Isso. Mas você vai falar disso nesse episódio? Não, lógico que não. Eu só estou dando aqui, eu só estou colocando aqui para você que o seu chamado está aqui. Ah, perfeito. O seu chamado está aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse chamado. Não é? Sim. Daqui a pouco a gente fala Daqui a mais desse pouquinho. chamado. Porém, a ideia hoje é você saber, então, de forma muito clara e contundente, que o chamado de Deus não é para você parar de fazer uma coisa apenas. Não é para de fazer isso, não. Não é para de ir aí, não. O chamado de Deus é Deixar de ser egoísta. seja outra coisa. Só de falar essa frase já dá Deixa de ser egoísta. já dá uma dificuldade. Deus está falando assim, ó, tô te chamando para você ser outra coisa. Isso. Outra coisa. Não dá. Aí ele fala assim, não dá mesmo. Não. Mas não se preocupe, que eu que resolvo. Como? Te faço nascer de novo. Para você ser outra pessoa. Por isso que essa mensagem aqui, a terceira, ela é sobre justificação pela fé. É por isso que é sobre justificação pela fé, porque não depende de mim. Não dá, não consigo. A minha parte é me colocar nas mãos de Deus. É muito difícil isso aqui. É muito difícil ser outra pessoa. Por isso Deixar ele transformar. que Paulo disse que o pecado estava na carne. Sim. Quando a gente já falou isso, quando ele falou que o pecado é carnal, ele está dizendo que ele é pele. Ele faz, assim como eu tenho essa pele, eu tenho pecado. Não dá para arrancar a pele. Sim. Aí ele fala, miserável homem que sou. Não Quem me livrará do corpo tem dessa jeito, morte? porque eu sou assim. Isso. Então, Mas, graças a Deus por Jesus Cristo. ele fala. Graças a Deus por Jesus Cristo, que vai te transformar. Isso. Porque nele não há condenação. Não há condenação. Ele te transforma no dia que você aceita. Isso. Se transforma assim, ó. Só deixar claro aqui. No dia que você aceita Cristo, nesse dia você continua sendo, você aceita e fala assim, vou passar pela cerimônia do batismo e vou passar por um novo nascimento. Aí você é batizado, quando você sai da água, o que acontece com a tua carne quando você sai da água? É igual. Igual, você continua pecador. Continua. Sim ou não? Sim. Continua pecador. Essa carne vai ser mudada que dia? Na glorificação. Só na volta de Jesus. Isso. Então, você sai da água do batismo com a mesma carne de pecado. Só que o que muda? Muda é o jeito que Deus está te tratando. Porque Ele te trata Como se você fosse justificado já. Isso. Não é? Ele te trata como se você fosse Jesus. Como se você fosse Jesus. Porque você aceitou a Jesus como seu Salvador,
Então, o Pai agora ele te trata como se você fosse Jesus. O preço está pago. Sim, mas aí a pessoa que está vendo o programa agora fala assim, mas isso aí eu já fiz, já aceitei, então beleza, então. Mas beleza, sim, beleza. Só que a onda do egoísmo, ela fica pairando aqui, ó, para te pegar de novo. Sim. Pra te pegar Por de isso novo. Jesus diz, negue-se a si mesmo todos os dias. Porque a onda do egoísmo, ela tá em você. Exatamente. Então, Não, sabe por quê? Porque eu falei assim, ó, embora Jesus te trate como justificado, a sua carne é a mesma. a mesma. A mesma. Ela é egoísta ainda. Você é carnal. E aí tem um chamado de Deus para você ser espiritual. Porque se você não romper com isso no nível da intenção e do esforço próprio, Da intenção, querer isso. querer isso, buscar isso, você vai ficar do lado daqueles que vão receber a ira completa de Deus, Nós queremos que você esteja do lado do perseverante, do perseverante. do lado dos santos.